Salve galera, beleza? LF aqui com vocês do canal LF Resolve para continuarmos a resolução da provinha do Enem de 2022. Então você que já assistiu aí as outras questões, LF já falou de questão envolvendo equilíbrio ácido-base, né? Um ácido fraco, né? Uma estrutura que tinha três, né, grupos que poderiam ionizar e aí em função do pH o que acontecia, uma questãozinha muito legal, o LF mostrou uma fórmula bacana para você. Falamos de estação de tratamento de água, já falamos de questões de anel benzênico. O LF mostrou para você que não é o único composto aromático que existe. Existem alguns outros heterocíclicos aromáticos e eu mostrei por quê. Então, LF é sempre muito conteúdo além do gabarito. Então, vamos para a próxima questão. Uma questãozinha sobre cinética e você vai ter que entender por que o cara é um... Acompanha, não vou dar spoiler. Vem comigo. Salve galera, questãozinha 109 da prova do Enem de 2022. Ele diz assim, ó, a biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e disacarídeo, processo que pode ser conduzido em meio ácido. Então, quem é que representa meio ácido? O íon H+. Então, o que acontece aqui, galera? Ó, o par de elétron do oxigênio desse polissacarídeo, né? Lembrando que aqui vai ter mais, né? Vão ter uma estrutura, é uma macromolécula, né? Um polímero, né? Nesse caso, porque você tem as estruturas se repetindo. Então, esse par de elétrons ataca o íon H+, porque está deficiente em 2 elétrons, e esse ataque aqui é um ataque como se fosse uma base de Lewis. Lembrando, base de Lewis é quem doa o par de elétrons. Ah, eu sempre confundo isso. Então, olha só, se liga aqui, ó. Escreve a palavrinha ácido assim, ó, com elementos lá do espaço, ó. Estrelinhas, a lua e o solzinho aqui, ó, no ácido, ó. Então, você escreve, faz aqui um foguetinho, ó. Desenha um foguete, eu sou péssimo desenhando, tá, galera? Então, não se assustem com o meu foguete. E aqui tem a base, ó. A base, que é o par de elétrons, levando para a espécie que é o ácido. Então, o oxigênio aqui vai funcionar como uma base de Lewis e o íon H+ é um ácido de Lewis. Beleza? Então, LF sempre conteúdo além do gabarito. Então, o que vai acontecer? Essa estrutura aqui vai começar a clivar, né? Porque você vai ter o oxigênio com 3 ligações, ele não vai ser estável. E aí começa a ocorrer as clivagens, ou seja, a quebra desse polissacarídeo. Então, no final de tudo, olha o que acontece. A água produzida volta a atacar, né? A esse camarada aqui, e volta a formar o OH, aquele aqui, e libera novamente o H+. Ou seja, o H+, ele é consumido numa etapa e regenerado na etapa seguinte. Ou seja, no global, ele não foi consumido na reação. Então, isso é característica de quem? De catalisador. O que um catalisador faz? Ele acelera a reação e aí ele não é consumido. Cuidado com essa história de catalisador não participa. Se ele não participasse, ele não teria função nenhuma, concordam comigo? Então, se eu falar, o catalisador não participa da reação, pô, é um erro grosseiro. Por que um erro grosseiro? Porque o catalisador ele participa sim. Ele não é consumido, ele é regenerado na última etapa, né? Então, a reação vai ocorrendo em etapas. Numa etapa, o catalisador ele participa da formação de um intermediário, estruturas intermediárias, que depois vai te dar o produto e aí o catalisador vai ser regenerado. Então, é isso que a gente tem que entender. O catalisador, ele muda o mecanismo de uma reação. E em determinados casos, sem catalisador, a reação às vezes nem acontece. Tá? A reação, espontaneamente, ela não vai acontecer. Então, o catalisador, às vezes, ele altera produto de reação. Então, às vezes, tem catalisador que consegue direcionar para a formação de determinados produtos. Tem catalisador que vai fazer esse processo da reação acontecer mesmo. Tá? Então, a gente não pode dizer que o catalisador não participa da reação. Não é que ele não participe, ele não é consumido. Tá? Ele pode ser gasto, pode. Ele pode perder eficiência, pode, dependendo do catalisador, um catalisador sólido. Por exemplo, o catalisador que é colocado na saída do cano de descarga de carros, ele pode sofrer um processo chamado de envenenamento,
que é ele perder a sua capacidade, né, de converter alguns compostos tóxicos em compostos menos agressivos. Então, por exemplo, compostos de enxofre, eles costumam a desativar os locais onde ocorre essa reação que a gente chama de sítio ativo. Tá legal? Então, o que, que o nosso amigo aqui, H+, está fazendo? Ele está aumentando a velocidade da reação. Então, nós vamos marcar a letra C. Então, ele está acelerando a reação, aumentando a velocidade. Se acelerar aqui é aumentar a velocity. Beleza? A velocidade aqui da nossa reaçãozinha. Show de bola, galera? Então, é isso aí, né? Lembrando que o catalisador, quando muda o mecanismo, ele diminui a energia de ativação. E aí, com uma menor energia de ativação, a reação ela tende a ser o quê? Mais rápida. Beleza? Então, vamos lembrar aqui dos gráficos, né? Se eu pegar aqui uma reação exotérmica, né, sem catalisador, e agora se a gente representar com catalisador, a gente tem aqui um morrinho menor, lembrando que ela começa num lugar e termina no mesmo lugar. E o catalisador ele não altera o ΔH da reação, tá? Que vai ser a diferença da energia entre reagentes e produtos, né? Produtos e reagentes. Show de bola, galera? Então é isso aí, galera. LF, além do gabarito, com muito conteúdo. Vamos para a próxima questão. Vem comigo.